Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara, mais um programa Ponto de Vista e hoje vamos falar sobre o sistema carcerário no Brasil, um tema muito atual que está em evidência na mídia, principalmente por conta das brigas entre facções e também as rebeliões ali que têm ocorrido no Amazonas e no Rio Grande do Norte. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui nos estúdios da TV Câmara o vereador Renan Pontelli, que é coordenador da TV também, e o juiz da Vara Criminal de Tupã, o Dr. Fábio José Vasconcelos, que é um perito, aí, vamos dizer assim, na área criminal e por isso vai esclarecer várias dúvidas para a gente, trazer reflexões sobre esse tema, que eu acho que é importante e um tema que precisa fazer parte da pauta política pública do Brasil, né? É um problema de governo federal e é importante a gente ter uma visão de um especialista como o senhor. Um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Estar novamente aqui na companhia de vocês. Obrigado pelo elogio, mas não sou perito, não. Só juiz de direito, só. Ele ainda é humilde, mas o Dr. Fábio é grande conhecedor aí da área criminal. Renan, também nosso muito obrigado. Obrigado, eu quero agradecer ao Dr. Fábio pela presença, disponibilizou um tempo aí pra gente, para vir falar desse assunto que atualmente aí está tomando conta das mídias, e Tupã também, a nossa TV Câmara, não podia ficar de fora. Então, muito obrigado, doutor. Tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo. Ele é humilde, mas conhece muito do assunto. É um prazer. Doutor, vamos começar esse bate-papo falando a avaliação. Sistema carcerário no Brasil está falido ou sempre foi falido? Essa afirmação, sistema penitenciário está falido, ela já vem de longa data, né? Infelizmente, o Estado não consegue atender aquilo que a legislação prevê. A Lei de Execução Penal é de 1984 e ela estabelece uma série de direitos e garantias ao preso, e essa lei, infelizmente, nunca conseguiu atender na sua plenitude a eficácia desejada pelo legislador, né? Nós temos essa dificuldade, então, há décadas. E hoje ela passa por um problema maior ainda, né? Por conta do fortalecimento do crime organizado. Então nós temos agora uma forma de violência diferente do que nós tínhamos na década de 80, quando foi feita a lei. E é necessário então essa mudança na legislação? Olha, eu tenho uma opinião um pouco diferente. A sociedade brasileira, ela tem aquele desejo de sempre estar alterando a legislação. Então, sempre quando surge um problema, a primeira coisa que as autoridades apontam é a necessidade de uma mudança de legislação. Eu acho que a Lei de Execução Penal ela tem alguns pontos que poderiam ser alterados, mas você mudar todo o sistema de execução penal, eu vejo de forma desnecessária. Então, se discute e se fala, e é verdade, que o sistema penitenciário está falido, que nós não conseguimos atender aquilo que a legislação prevê. Me parece que o problema, então, não é de falta de lei, mas de falta de aplicabilidade, de eficácia da legislação. Ou seja, nós não conseguimos cumprir aquilo que a lei dispõe. Doutora, qual que é a população carcerária do Brasil hoje? Eu não tenho o número exato, mas nós temos em torno de 600 e poucos mil presos, né? Nós somos, acho que, o quarto ou quinto país que mais encarcera no mundo. E falta ainda presídios, né, para atender essa demanda. Falta porque eu acho que a violência ela tem crescido. Ela tem crescido. E ela cresce mais ainda quando a gente passa por dificuldades, como a gente agora recentemente vem enfrentando, que é a questão financeira e econômica. Aumenta o número de desempregados, aumenta o número de marginalizados e infelizmente isso acaba fomentando ainda mais. Além disso, eu acho que um outro ponto assim, que tem, infelizmente, prejudicado muito a nossa sociedade é o consumo desenfreado de drogas, né? Tanto a droga lícita quanto a ilícita, né? A droga hoje, tenho para mim que ela é um dos principais fatores que fomentam a criminalidade urbana. Doutor, essa briga entre as facções ela é motivada pelo quem comanda o tráfico de drogas, né? O tráfico é algo extremamente rentável, né? É um empreendimento que gera muito lucro, né? Porque nós temos cada vez mais um número maior de consumidores, pessoas ávidas a fazer o consumo da droga, né? Por questões variadas da própria sociedade moderna, há um crescimento
infelizmente, ainda que haja proibição do Estado, ainda que o Estado brasileiro proíba o consumo, não há como tampar o sol com a peneira, né? Infelizmente, o consumo cresce. E com o crescimento do número de consumidores, nós temos na outra ponta a pessoa disposta a vender esse produto cada vez mais, né? Porque isso é rentável, gera lucro. Então, você gera uma série de consequências em torno desse empreendimento ilícito, né? Porque a criminalidade, o tráfico de drogas é um crime, né? Mas quando você pega os números de presos, se nós pegarmos esse número que a gente acabou de apontar, e eu vi recentemente nos números do Ministério da Justiça, nós temos os 3 delitos que mais encarceram são tráfico de drogas, roubo e furto. Esses 3 delitos, eles representam praticamente 50% da população carcerária do nosso país. Mas se a gente for se debruçar nesses números com atenção, a gente vai verificar que o tráfico de drogas representa em torno de 24% mais ou menos dos delitos, e esse outro percentual de 25%, 26% que se encontram o furto e o roubo, mais da metade desses delitos estão ligados ao consumo de drogas, lícitas e ilícitas. Então é o cidadão que furta para conseguir algum recurso financeiro para usar drogas. Recentemente teve até um homicídio em Rinópolis, e a pessoa confessou que assassinou a outra para roubar ali, para consumo de droga. Eu estava até pontuando com o vereador Renan, eu estou aqui na comarca desde 2011 e também vi o caso apenas pela imprensa, né, da cidade, que é um caso, na verdade, de latrocínio, né, que a gente fala quando é o roubo ou furto seguido de morte. Né? Então, a gente fala latrocínio, que é o delito mais grave na legislação brasileira. E eu puxei pela memória, posso até estar enganado, mas eu me recordei de 3 casos de latrocínio na nossa comunidade nos últimos 5, 6 anos. E desses 3 que me veio à mente, eu me recordei que 2 foram por causa da droga, que representa 2/3. Né? Então, a gente voltando àqueles números, é o que nós estamos a falar. Então, você vê que a droga, ela gera o delito próprio do tráfico de drogas, mas ele fomenta a prática do furto, do roubo e o outro delito também que, infelizmente, permeia a nossa sociedade, que é a violência dentro do lar. Né? O sujeito, evidentemente, quando ele entra em abstinência, entra em crise, né? Ele se torna uma pessoa extremamente violenta dentro do lar e aí gera a violência doméstica contra a mulher, que é contra a mãe, que é contra a esposa, dentro do lar. Por que ele se torna violento? Porque ele quer alguma coisa dentro da casa, ou dinheiro, ou um objeto, para poder vender, para adquirir a droga. Aí entra alguns especialistas, eu vou fazer a pergunta para os dois também, quero saber a opinião do vereador Renan. Alguns apontam assim, que a legalização seria o caminho para reduzir essa violência. O senhor acredita nisso? Depois eu quero que o Renan também comente. Eu acho temerário. Particularmente, eu não compactuo. Há boas intenções e ideias dos dois lados. Né? Todo mundo tem os seus argumentos. Né? Fala-se muito que a teoria, né, que a gente começou a implantar no final da década de 70, de guerra às drogas, não deu certo. Né? E que a solução estaria em legalizar as drogas, porque isso permitiria você ter o controle da comercialização, você geraria empregos, geraria impostos. A primeiro questionamento que eu faço é, nós iríamos legalizar todas as drogas? A maconha, porque o que se fala é legalizar a maconha, mas e a cocaína e o crack? Nós também iríamos legalizar? Porque se a gente não legalizar, certamente o traficante vai continuar, ele vai migrar, né? Porque o crime, ele tem essa mutação mesmo, né? Então, por exemplo, nós tínhamos uma época em que havia muito delito de extorsão mediante sequestro, na década de 90. Hoje a gente já não ouve mais falar nisso, porque a criminalidade vai migrando a negócios mais rentáveis e menos perigosos, e mais lucrativos, então você migra para outra área. Então, se você falar, eu vou legalizar a maconha, penso eu que certamente o traficante vai continuar a oferir o lucro e gerar toda essa cadeia delitiva com cocaína e crack. A outra questão que fala-se muito, o consumo de droga é um problema de saúde pública. E aí eu sempre pergunto, mas e como anda a nossa saúde pública? Como anda a saúde pública do Brasil? Né? Será que nós teríamos condições de tratar dessa quantidade de pessoas que estariam, em tese, praticando algo lícito,
que o Estado estaria autorizando, você pode consumir droga, né? Não há problemas. E essa pessoa, em determinado momento, ela buscasse novamente a mão do Estado e falasse, agora eu preciso de tratamento, eu quero parar de usar a droga. Será que nós, a sociedade, o sistema público de saúde, teria condições de atender essa demanda? Eu tenho minhas dúvidas. Renan? Também, Thiago, como o doutor disse, sou contra também. Acho que não é a hora, pegando carona, o Brasil não está preparado. Se algo aí que comprova que faz mal para a saúde, vicia, o que nós vamos falar para os nossos filhos se está legalizado? Como nós vamos educar os nossos filhos? Então eu acho que o Brasil não está preparado, é um assunto que, na minha opinião, não tem que legalizar, a gente tem que tentar combater. E o que acontece também muito? Chega lá na ponta, que é o judiciário. Quantas pessoas chegam lá para o doutor julgar? O que eu acho que falta? Eu acho que falta a parte política, a gente tem que mexer na educação, nós temos que educar as pessoas, nós temos que fazer um trabalho primeiro de prevenção, prevenir. Quantas crianças aí que estão jogadas? Tupã mesmo, várias. Então o que nós temos que fazer? Ou implantar algum sistema de esporte, ou implantar alguma aula à tarde para aquele que estuda de manhã fazer um reforço à tarde, ou fazer um trabalho aí, lógico que é criança, mas fazer um trabalho de aprendizagem. Eu acho que esse é o caminho nosso, não legalizar as drogas. Eu acho que o caminho nosso é prevenir. Quando chega lá no doutor, o doutor Fábio vai julgar. Então o cara já está traficando, já está usando droga, já é a ponta já. Acaba dando trabalho. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de prevenção. E o nosso país está com um problema político aí muito grave, todo mundo sabe, Lava Jato. Eu acho que o nosso país abandonou a política um tempo. Acho que houve uma mudança agora nessas eleições. Não só, quem estava não se elegeu, acho que está tendo uma mudança de pensamento e acho que o melhor trabalho, para mim, é a prevenção. A gente investir na educação de forma correta, investir na criança, porque você já pega um usuário, o doutor sabe bem, para ele parar de usar essa droga já vai um tempo, ele já está viciado, então nós temos que não deixar as crianças entrarem na droga. Doutor, muitos defendem assim, a maconha, mas pela experiência que o senhor tem, com certeza a maconha, muitas vezes ela é a porta de entrada para outras drogas, como o crack, a cocaína. Nunca fica na maconha, né? A experiência, aí a minha experiência como juiz, eu tenho o hábito às vezes de perguntar como foi a porta de entrada, e muitos falam mesmo que a maconha foi a porta de entrada. E o momento em que isso acontece, geralmente, é na fase da adolescência, né? É quando o jovem começa a ter aquela vontade de experimentar coisas novas, né? E aí ele passa a fazer o uso e aí depois ele acaba se perdendo, né? Porque é um aumento exponencial, né? Ele começa a usar maconha, depois a maconha geralmente não traz mais aquele desejo e às vezes aquele não satisfaz mais ele na forma como vinha satisfazendo, ou às vezes a curiosidade de experimentar drogas mais pesadas, né? E aí depois que parte para o crack, aí é difícil a recuperação, né? Mas esse é o que o vereador Renan estava falando, a gente tem que trabalhar com prevenção, com educação, e a fase que eu penso que é a fase de fazer essa abordagem pela sociedade seria justamente nessa fase, né? A fase quando o jovem passa para a adolescência. É difícil você ver não me recordo agora, não vem nenhum casamento de uma pessoa na fase adulta, né, 30, 40 anos, que passou a fazer o uso da droga. São raras as hipóteses. Ela vem justamente nessa fase de transição do ser humano, né? Da fase de criança para a fase adulta. Então esse trabalho de prevenção, essa abordagem em escolas, trabalho familiar, é um trabalho, na verdade, de formiguinha. Eu costumo dizer assim, o problema é muito complexo para se ter uma solução simplista. Porque todo mundo queria ter o mesmo, né? O poder de ter uma vara de condão e bater assim. Consertou. E resolveu. É lógico, é um desejo, não é? Que bom seria se fosse isso, mas infelizmente não tem solução mágica para um problema tão complexo, né? Então é um trabalho de formiguinha, é um trabalho individual, é um trabalho lento, que vai surtir efeito. E se não for feito, certamente pagaremos ainda um preço mais alto do que nós já pagamos hoje. O número de presos vai aumentando, porque não tem educação. Então eu acho que a prevenção ainda é o melhor caminho. E prevenção que a gente conhece, a Polícia Militar tem o PROERD,
são poucos, ainda falta programas de prevenção. Tem iniciativas maravilhosas. O ProERT é um trabalho muito bacana que é feito pela Polícia Militar, né? Eles fazem essa abordagem com as crianças, acho que em torno de 10 anos. É um trabalho muito valoroso. E existem, fora a atuação da Polícia Militar nesse projeto específico, outras ações, mas elas são muito pontuais ainda. O que falta acho que uma interação maior do próprio governo, né? Uma ação coordenada entre União, estados e municípios, né? Para ter uma rede articulada, né? Para que esses órgãos de governo se conversem entre si, elabore-se uma pauta mesmo, né? Para falar assim, nós vamos tratar desta forma, fazer algo assim que seja realmente, atinja todas as crianças e adolescentes, seja de escola pública, de escola particular, seja pessoas que residam na área periférica da cidade, sejam aquelas que residam em bairros mais nobres, né? Tem que ser algo que campeie toda a sociedade, né? Até porque, né, doutor, o senhor sabe disso, a droga também não está lá só na classe de baixo. Não. Está na classe A, B, C, Exatamente. em todas as classes sociais. Então tem que envolver todo mundo. Toda a comunidade. Tem uma cena do filme Tropa de Elite, que fica bem... que é marcante, que ela aponta o dedo assim na ferida. Tipo, ó, existe o tráfico porque você consome. Exato. É o que a gente estava falando, né? Se tem uma pessoa disposta a vender um produto, ele só vai vender o produto se tiver alguém que adquira aquele produto. Se você tiver um tênis para vender e ninguém quiser comprar aquele tênis, você vai parar de fabricar esse tênis. Porque esse tênis não está tendo aceitação do mercado. Então, enquanto houver esse contingente de pessoas ávidas por droga, evidentemente, do outro lado da cadeia, haverá pessoas dispostas a vender. Quem consome, então, está sustentando sem dúvida, a criminalidade. Sem dúvida. Ainda que talvez não tenha essa consciência, né? Como diz o Capitão Nascimento, está financiando. Financiando o crime organizado. E agora, a gente falou bastante com relação ao consumo de drogas, e existe uma certa discussão que como o senhor falou, muito simplista por parte até da imprensa tratar. Às vezes a imprensa coloca especialistas que dão o exemplo da Holanda, mas a Holanda é muito diferente do Brasil. Não... A nossa realidade é muito distinta, né? Então nós temos o caso da Holanda, alguns estados dos Estados Unidos também liberaram o consumo. Aqui na América do Sul, que me recorda, é o Uruguai, né? Que também liberou o consumo, mas a gente tem que... O Uruguai ele tem uma população que não atinge o número sequer do número de moradores da cidade de São Paulo, né? Então, nós temos 200 milhões de habitantes, o Uruguai tem 3, 4 milhões de habitantes, é muito diferente. Então, para o Estado atender uma demanda de 200 milhões, acho que é bem diferente do que atender uma demanda de uma população de 3, 4 milhões de pessoas, né? Então, a gente tem que ver com certa reserva. São diferentes as realidades. Cada país tem uma realidade e cabe aos nossos governantes, né, fazer a opção daquilo que reputa mais adequado, né, que mais consiga atender o anseio geral da sociedade. Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente continua esse bate-papo com o Dr. Fábio José Vasconcelos, que é juiz da Vara Criminal de Tupã, e também com o vereador Renan Pontelli. A pauta de hoje é Sistema Carcerário do Brasil, um tema que tem provocado discussões na sociedade e chocado muito por conta da violência que existe hoje nos presídios. E então a gente está abordando aqui questões que envolvem a criminalidade, por que o Brasil está assim. A gente volta já.